Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o nosso culto de ação de graças e festa da colheita. Esse ano, diferente, de forma virtual, mas não menos importante. Queremos aqui nos colocar na presença de Deus para agradecer. Por isso quero saudar cada uma, com a palavra bíblica do Salmo 103, versículo 1 e 2, que diz assim: Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma de suas bênçãos. A palavra bíblica nos convida a louvar, a agradecer, a não esquecer nenhuma bênção. E é assim que o próprio Deus nos acolhe como a sua igreja, a sua comunidade. Celebramos esse culto de ação de graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos colocamos na presença de Deus em oração. Quando olhamos a nossa vida no espelho da palavra de Deus, vamos perceber que nós erramos, pecamos. Por isso, diante de Deus, pedimos perdão. Oramos. Senhor, nesse culto de ação de graças, reconhecemos as nossas dificuldades de ouvir e de seguir a Tua vontade. Reconhecemos que nem sempre conseguimos amar. Senhor, em verdade, somos frágeis, mas queremos ser autossuficientes. E com isso, nem reconhecemos que Tu és nosso Senhor, que Tu criaste todas as coisas, que por Tua vontade elas vieram a existir. Senhor, perdão porque muitas vezes, embora gratos pela fartura que nos concedes, não conseguimos perceber as necessidades de quem está ao nosso lado. Por isso, com muita humildade, nessa manhã, nesse culto de ação de graças, queremos pedir: perdoa-nos e transforma-nos em Tua graça e em Teu amor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, juntos dizemos amém. Deus, que é misericordioso e bondoso, nos perdoa, pois a Sua palavra diz assim em Romanos 8, versículo 26: o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Nessa certeza, anuncio o perdão a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvamos a Deus acompanhando
o próximo hino. Oramos. Bondoso Deus, Criador de todas as dádivas, que cuidas e orientas a história do teu povo em todos os tempos e lugares, queremos aqui agradecer por tua presença em nossa vida, agradecer por todas as bênçãos, nesse culto de forma especial, agradecemos pelo trabalho e tudo que recebemos de tuas mãos em cada novo dia. Faze, Senhor, brilhar a tua graça sobre nós, para que saciados possamos a ti servir, sempre com alegria e gratidão. Em tuas mãos queremos agora também colocar as nossas ofertas de ação de graças nesse culto de festa da colheita. Por meio delas reconhecemos que a vida vem de ti e que a bênção também brota de tuas mãos. Obrigado, Senhor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, juntos oramos dizendo amém. Durante o hino, nós acompanhamos o momento em que as ofertas são trazidas para o altar. Por este
esse culto de ação de graças, conforme profeta Joel, capítulo 2, versículos 21 e seguintes. Alegrem-se, ó campos, e não tenham medo, pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens, não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde, as árvores darão frutas, e haverá muito figo e muita uva. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as do outono e as da primavera, muita chuva como no passado. A colheita de trigo será boa, e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam, quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos, que como exércitos destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais, e louvarão o Senhor, seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. E o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês. Saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, e que não há nenhum outro Deus. E o meu povo nunca mais será humilhado. Feliz é aquele que ouve, guarda e pratica a palavra. Aleluia. Que a graça e a paz de Deus seja contigo. Amém. Estimado irmão, estimada irmã, na fé. A caminhada e a vida da igreja é iluminada com histórias e experiências do povo de Deus que nós encontramos na Bíblia. E uma das experiências que nós encontramos na Bíblia é o culto de ação de graças, é a festa da colheita. Ela nasce no meio do povo hebreu. Um momento de gratidão, quando se colocam diante de Deus para agradecer. Sentem-se agraciados por Deus, por isso louvam e agradecem. Assim, nós também celebramos. Queremos diante de Deus agradecer pelo cuidado, pela sua presença, pela proteção. Mas, diferente do tempo do povo hebreu, hoje muitas coisas mudaram. Vivemos outras experiências. Temos outras situações. Temos outros pensamentos e muitos valores mudaram. E tudo isso, muitas vezes, influencia a fé e a vida das pessoas. Nós vivemos, por exemplo, num tempo em que a sociedade mede o crescimento das pessoas pelas coisas materiais. Não que não sejam importantes, são importantes, mas há algo que é mais importante. Vivemos num tempo onde reina o imediatismo. Tudo precisa ser para agora. Ninguém tem paciência. Tudo tem que ser rápido. Vivemos num tempo onde o ter tomou lugar do ser. E por isso, uma sociedade que muitas vezes não tem coração. Essas ideias, esses pensamentos, não poucas vezes, são trazidos para dentro da fé
e da vida das pessoas. Hoje, muitas vezes se ouve dizer que a fé deve ser recompensada. Você teve fé, foi curado. Você teve fé, fez boa colheita. Você teve fé, progrediu. Pensamentos que nos mostram que parece que Deus precisa se dignar aos desejos do ser humano. E não é assim. O culto de ação de graças é justamente o momento onde nós reconhecemos que na verdade tudo vem e tudo está na mão de Deus. A palavra que nós ouvimos nos traz um ensinamento muito importante. Diz o profeta Joel: vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês. Saberão que eu, o Senhor, sou o Deus e não há outro Deus. Temos aqui dois ensinamentos importantes. Primeiro, Deus está presente. Deus está perto. Segundo, não há outro Deus. E é essa palavra que mais uma vez quer nos fortalecer e nos orientar, para que a nossa fé não seja pobre. Pobre é a fé que se atrela aos resultados, ao tamanho daquilo que recebe, ao crescimento material. Pobre por quê? Porque quando há uma frustração, há um sentimento de abandono e de desamparo. Louvar a Deus é reconhecer que Deus nos acompanha em qualquer momento. Seja ele um momento difícil, de dificuldade, como esse que nós estamos vivendo, ou seja ele um tempo de abundância, de grandes colheitas, Deus sempre está presente. Deus está além daquilo que a gente vê e daquilo que a gente pode apalpar. Deus não se reduz à realização dos meus desejos. Certamente, a chuva é importante, a colheita é importante, a cura é importante, porque tudo isso aponta para a mão criadora e bondosa de Deus. No entanto, Deus está além. Deus não é de hoje. Deus é de ontem, de hoje, de amanhã. Deus é da eternidade, da salvação. É assim que nesse culto de ação de graças nós queremos agradecer. Por isso, as ofertas que foram trazidas ao altar são sinais do reconhecimento da mão de Deus, que abençoa, que cuida e que sustenta. Que essa seja a nossa fé, uma fé agradecida, uma fé que reconhece que a minha vida e a tua vida está nas mãos de Deus, que reconhece que Deus está presente ao longo de todo o caminho, em cada momento. Nesse Deus, você e eu somos convidados a crer. Que Deus ilumine a nossa fé, que Deus nos conduza para que, comprometidos com Ele, possamos viver servindo sempre com alegria e com gratidão. Que assim seja. Amém.
colocamos em oração na presença de Deus. Você também pode fazer a sua oração, a sua prece. Pode colocar diante de Deus a tua gratidão, também a tua intercessão. Oramos. Deus do Universo, graças te damos por todas as bênçãos que chegaram a nós durante este ano, vindas de tuas mãos bondosas. Graças pelas chuvas, pelo sol, pelo vento, pela terra, pelas plantas. Graças pelo pão de cada dia. Graças porque nos serviste com o teu amor e com a tua proteção nesse tempo de pandemia. Por isso cantamos. Intercedemos por tua igreja e por todas as pessoas que nela servem. Permita que ela cresça na alegria em servir a ti, que cresça em nós a confiança na promessa de criar novos tempos, e assim mais e mais. Busquemos em primeiro lugar sempre a tua vontade, a tua verdade, a tua justiça. Permite que a tua igreja seja instrumento do mundo com marcas de uma nova cultura, a cultura da paz. Por isso, cantamos. Intercedemos pelas pessoas que não encontram trabalho, pelas que estão endividadas, pelas que não têm um pedaço de chão para plantar e colher, pelos doentes que estão em casa ou no hospital. Agradecemos pelas pessoas que alcançaram alívio e saúde. Oramos pelas pessoas e famílias enlutadas, seja com elas fortalecendo a fé e a esperança. Cuida, Senhor, de cada pessoa. Por isso cantamos. Intercedemos pelas autoridades de todo o mundo. Lembramos, de forma especial, as autoridades do nosso lugar, que se sentem fortalecidas em suas boas ações, e de maneira especial, determinados em cuidar da vida das pessoas e todo o meio que nos cerca, do qual brota a seiva da sustentação. Por isso, cantamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Danos esperanzas más, danos
nós chegamos ao final desse nosso culto de ação de graças e de festa da colheita. Mais uma vez queremos pedir a bênção do nosso bondoso Deus. Por isso, que a bênção de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, esteja contigo, hoje e sempre. Amém. Que Deus, em sua bondade, possa abençoar a tua vida, a tua família, o teu trabalho, o teu caminho. Obrigado pela companhia. Desejo a você um bonito domingo e uma abençoada semana. Até uma próxima oportunidade.